Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Eduardo Nunes. É, Espero que o pessoal esteja entrando bem aí aqui para o nosso webinar. Vamos estar falando sobre Duke hoje, mas antes disso, vamos dar aqui mais uns 2 minutinhos só para garantir que todo mundo que queria entrar conseguiu entrar e aí a gente dá um início. Fechado? Ok, perfeito, pessoal. Já são 6:02 aqui no meu relógio, acho que 8:02 aí no Brasil. Vamos dar início aqui ao nosso webinar. Antes de começar, queria só fazer um pedido aqui. Quem tiver pergunta, vocês podem ir botando na parte do Zoom que diz Q&A, tá? Por favor, botar no Q&A, não no chat. Isso fica mais fácil de eu filtrar as perguntas e conseguir ver com mais tranquilidade. E se vocês quiserem ir mandando perguntas ao longo do webinar, podem mandar, mas eu vou responder no final. Fechado? Então, se tiver alguma coisa na cabeça, pode mandar ali ou pode esperar até o final. Eu vou responder todas as perguntas no finalzinho, quando a gente tiver uns 10 minutos no final. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, é um prazer estar podendo conversar com vocês aqui sobre Duke. Eu absolutamente amo essa faculdade. Passei 4 anos, que foram 4 anos maravilhosos da minha vida por lá, e sempre que eu tenho a oportunidade de representar a faculdade de algum jeito, seja fazendo uma palestrazinha aqui daqui para fora, seja fazendo alguma outra coisa que mostre meu orgulho por Duke, estou sempre disposto a fazer. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Eduardo, sou nascido e criado no Rio, né? Então, vivi lá minha vida inteira até vir para os Estados Unidos fazer faculdade em Duke. Durante a maioria da minha vida, estudei na Escola Britânica do Rio e me formei agora em maio de 2021. Fiz um bacharel de economia e fiz um minor também de ciências políticas. Para quem não conhece o termo minor, é uma área de concentração um pouco menor do que o seu curso principal da faculdade, tá? Eu vou entrar um pouco nesses termos também daqui a pouco. Hoje em dia, depois de formado, trabalho como professor numa escola preparatória aqui em Nashville, no Tennessee, e estou nesse ramo de educação. Não sei o que o futuro espera, mas é o que eu tenho feito recentemente. E então vamos dar início aqui, falar um pouquinho sobre Duke. Antes da gente começar a entrar um pouco mais profundamente na vida de Duke, né, e como que as coisas funcionam no dia a dia e coisas assim, queria dar uns números básicos aqui para todo mundo, né? E depois a gente entra em umas coisas um pouco mais específicas que vocês não conseguem achar no site. Mas para começar aqui, Duke é uma faculdade um tanto antiga, né? A gente foi fundado em 1838, fomos fundados na cidade de Trinity, North Carolina, e algum tempo depois nos mudamos para Durham, que é onde a gente fica agora, né, na Carolina do Norte, e isso aconteceu em parte ali por causa do movimento da indústria de tabaco, né, no estado da Carolina do Norte, e uma família com o último nome Duke permitiu, né, através de uma doação e de bastante dinheiro, que o nosso campus fosse mudado para essa cidade que se chama Durham, tá? E é lá que a gente está até hoje, o campus ainda no mesmo lugar e tudo assim. Bom, descendo aqui, a gente tem um endowment, né, que é o que a gente costuma falar que é uma reserva. É quase que digamos assim, uma conta bancária, né, que não é tocada muito frequentemente, mas a gente tem 12 bilhões de dólares sentados lá para permitir que a universidade se perpetue e continue servindo como um centro educacional para os alunos que vêm ao redor do mundo, né? Nosso próximo número aqui, a gente tem um campus bem grande, é um dos maiores campus universitários dos Estados Unidos, tá? A gente tem um campus de 9.000 acres. Eu sei que acres não é uma unidade que a gente usa com tanta frequência, mas eu fiz a pesquisa aqui, 9.000 é bem grande, são mais ou menos 9.000 campos de futebol, então é bastante coisa. A gente, no total, combinando alunos que fazem a graduação, né, então a faculdade que a gente sai para fazer logo depois de se formar no colégio, e o nível de pós-graduação, a gente tem 15.000 alunos, tá? Mas alunos que cursam a graduação são apenas 6.500. Então, isso faz uma diferença porque, apesar de ser uma faculdade com bastante nome, com bastante fama, digamos assim, não é uma faculdade tão grande. Principalmente no nível da graduação, é uma faculdade um tanto pequena, onde você consegue criar uma comunidade íntima, né, e ter amigos próximos, sem se sentir que você está num mar de gente. E acho que isso é um dos fatores mais legais de Duke, onde você tem todos os aspectos bons de uma faculdade grande,
né, como a pesquisa, como os esportes e coisas assim, mas você ainda tem aquela comunidade que você consegue criar com as pessoas que você vê todo dia, tá? Se você fizer essa conta aqui, a gente tem um pouco mais de 1.500 pessoas por ano, né? Então isso é muito diferente de faculdades que têm 8, 9 mil pessoas por ano, que fecham em mais de 40 mil alunos no total. Então, isso é uma diferença bem interessante entre Duke e outras faculdades que a gente conhece bem aí pelo Brasil. Certo? Então, entrando aqui nesse próximo número, aproximadamente 95% dos nossos alunos se formam em 4 anos. E isso pode parecer, né, uma estatística, poxa, eu acho que todo mundo devia se formar em 4 anos, mas não é o caso, né? Existem muitas faculdades onde alunos não conseguem certas aulas e acabam demorando um pouco mais para conseguir realmente se formar. Eu tenho alguns amigos que precisaram de um pouco mais tempo, mas a maioria das pessoas consegue se formar em 4 anos ou talvez até menos. Isso, claro, é muito bom também para os pais, né, que muitas vezes estão fazendo um grande investimento para permitir que a gente venha estudar numa faculdade assim. Entrando aqui no ranking, eu não costumo gostar de botar muita ênfase em rankings, acho que muitos desses têm uma metodologia que não reflete tão bem, né, o dia a dia na faculdade, mas para os que gostam desses números, Duke está ranqueada como a 9ª faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem muitos recursos, né, muito acesso a muita coisa, seja recursos financeiros, mas também pessoas importantes e eventos importantes que acontecem no nosso campus, que permitem que a gente tenha uma boa educação e uma boa vida extracurricular dentro da faculdade também. Entrando aqui no nosso próximo número, 109 nacionalidades. Acho que isso faz com que Duke seja uma das faculdades mais internacionais dos Estados Unidos. Conheço algumas outras que têm um pouco mais do que isso, mas tenho certeza que Duke está lá em cima. Então, essa diversidade é algo que você não encontra em toda a faculdade, mas você pode ter certeza que você vai encontrar em Duke. Tá? Eu digo por experiência própria, tinha vários amigos que eram de vários lugares do mundo, com quem eu mantenho contato até hoje. Tenho um dos meus melhores amigos da Índia, outro do Catar, outro da Argentina. Então, tem gente de todo lugar, não só de todo lugar do mundo, mas também de todos os estados dos Estados Unidos, certo? Mais uma figura mais financeira aqui agora. 84 mil é o salário médio de um graduando de Duke no seu primeiro ano, né? Então, é um salário um tanto alto para alunos, né, que acabaram de se formar, para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho pela primeira vez. Isso quer dizer que tem gente que faz muito mais e tem gente que faz também menos, né? Mas, na média, a gente está ali com 84 mil, o que mostra que o retorno é muito bom. Entrando aqui mais para a direita, espero que vocês consigam ver meu cursor, Duke tem mais de 400 clubes e organizações. E com clubes e organizações eu digo qualquer coisa que você possa pensar mesmo. Então, pode ser coisa de malhar e ir para a academia, pode ser um clube de jogar futebol, pode ser um clube que gosta de ler livros de um gênero específico, pode ser um clube que gosta de debater. Existem também as fraternidades e irmandades que são presentes em muitos campos americanos, também estão presentes em Duke, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso ao longo da apresentação. E uma estatística que eu gosto muito, mas que nem todo mundo sabe, é que a nossa faculdade tem 5 títulos nacionais no basquete universitário. Tá? Então, estamos lá em cima com algumas das outras faculdades que também vão bem no basquete. Para quem não conhece, esse aqui é o Coach K, nosso treinador que já está lá há 42 anos e que vai estar se aposentando no final dessa temporada. Então, vamos ver como que vai acontecer aí, se a gente vai ganhar mais um para fazer essa estatística aqui virar 6. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho mais na estrutura do campus e como que funciona a vida diária do aluno em Duke, tá? Vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, mas também dar alguns pontos que eu acho que são importantes vocês manterem em mente quando vocês estão considerando uma faculdade como Duke. Primeiro, espero que vocês consigam ver meu cursor aqui. Eu vou estar passando com ele por cima do mapa, mas vocês podem ver essa parte mais à direita, tá? À direita, aqui onde eu estou com o meu cursor, é onde a gente tem o East Campus, né? O campus leste, não tem nenhuma ciência por trás disso, só porque no mapa está um pouco mais para o leste. E basicamente, esse campus é onde fica tudo, ou praticamente tudo, dos alunos de primeiro ano. Os alunos de primeiro ano moram lá
almoçam lá, jantam lá, tomam um café lá, fazem tudo que eles precisam fazer por lá. Isso cria um ambiente muito legal, porque você está sempre rodeado das pessoas que estão no seu ano, né? São 1.500 mais ou menos, então isso te possibilita realmente criar boas relações com essas pessoas, fora que muitas coisas estão próximas de onde você mora. Então, faz com que a vida seja muito fácil e conveniente também, certo? Então, já aqui do outro lado, essa outra parte amarela que é bem maior, vocês podem ver, é o que a gente chama do West Campus, né? O campus oeste. E com isso, sendo uma área muito maior, obviamente temos muito mais coisas lá, né? A grande maioria dos prédios da faculdade estão por lá. A maioria dos prédios de aula estão no West Campus, a maioria dos prédios do departamento de esportes estão no West Campus e a maioria dos prédios administrativos também estão no West Campus, certo? Então, muitas vezes, como um aluno do primeiro ano, você vai acordar e morar, né, no East Campus, mas você vai ter que ir para o West Campus para as suas aulas. Vocês podem estar pensando como que você chega de um lugar para o outro. A gente tem um sistema bem robusto de ônibus que levam os alunos o dia inteiro do East Campus para o West e vice-versa, né? E além desse, a gente também tem outras rotas que levam você para o campo de golfe da faculdade, que levam você para a área do hospital e coisas assim. Então, tem um sistema bem completo de ônibus, mas a gente tem também alunos que de vez em quando preferem pegar uma bicicleta, se tiver um dia bonito e coisas assim, certo? Então, não precisam se preocupar, esse trajeto de ônibus não leva nem 10 minutos, então não é como se estivesse perdendo várias horas do seu dia fazendo esse movimento de um campus para o outro, certo? Bom, dando sequência aqui, eu vou falar um pouco mais especificamente agora sobre o East Campus. Lembrando que o East Campus é onde moram os alunos de primeiro ano, né? E aqui à esquerda eu tenho um pequeno mapa do East Campus. Vocês podem ver aí o que está circulado em vermelho. Esse era o Brown Residence Hall, né? Era o meu dormitório no meu primeiro ano, foi onde eu morei. E aqui à direita vocês veem uma fotinha da entrada lá no primeiro dia, quando eu cheguei no campus pela primeira vez. Né? Lembrando que a vida do aluno de primeiro ano muitas vezes vai acontecer no East Campus. Então, a maioria desses prédios que vocês veem ao redor dessa parte do meio, que é uma espécie de gramadão, são dormitórios. Né? A gente tem também alguns prédios de aula, alguns prédios administrativos, uma academia e por aí. Mas 90% desses prédios são dormitórios. E o legal de Duke é que você é posto num dormitório de forma aleatória. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso ajuda você a realmente ter que mergulhar de cabeça e fazer novos amigos, o que é muito legal. Tá? Então, aqui para o lado, vocês podem ver que eu tenho uma quadra de tênis, né? A gente tem um complexo de tênis aqui, a gente tem também a nossa academia aqui à esquerda, e aqui abaixo também são alguns dormitórios. Fechado? Isso aqui é uma fotinho só para ilustrar o que eu estava falando, né? A gente tem um gramadão, e em volta desse gramadão a gente tem vários dormitórios e alguns prédios de aula. Lá no fundo, vocês estão conseguindo ver essa foto, é o Baldwin Auditorium. Né? Isso é um auditório gigante que a gente tem por lá, onde nós temos performances de música, temos pessoas famosas que vêm dar palestras por lá, temos eventos de treinamento para diversos clubes e diversas organizações no campus. Então, é um auditório que a gente usa para o que precisar. Tá? Isso aqui é um belo dia em Duke, no East Campus. Bom, do East Campus, vamos para o West Campus agora e fazer um pouquinho de uma análise aqui desse mapa, só para a gente saber o que a gente está lidando. Vocês podem ver aqui no meio da tela, né, um pequeno ícone aí que fala Bus Stop C1. Né? Isso é o ponto de ônibus que a gente tem lá, é onde você chega no West Campus, e você tem para a sua direita, né, os prédios verdes, e um pouco dos prédios verdes lá para trás também. São os prédios de aula. À sua esquerda, você tem os dormitórios, né? São os prédios que estão em laranja. Mais para a esquerda, você tem os prédios relacionados ao departamento atlético, estão em azul, um azul meio cinza. E você tem lá para o fim, para a direita, os que estão em amarelo, e os que estão em amarelo são prédios que têm a ver com o hospital. Tá? Então, são parte do hospital ou alguma clínica, alguma coisa assim. Então, dá para ver que o campus de Duke no West Campus é bem grande
e inclui bastante coisa. Um fato interessante que eu acho legal mencionar também é que vocês aqui embaixo conseguem ver uma espécie de gramado, né? Isso é um jardim, é basicamente um jardim botânico que a gente tem no meio da faculdade, e isso é algo que nos dias de sol, nos dias bonitos de calor, todo mundo vai para lá, fica aproveitando, joga um futebol, lê um livro, então é um lugar lindo para se aproveitar. E agora umas fotinhos aqui do West Campus, né? Isso aqui foi o meu dormitório no meu 2º e 3º ano, chamava Avalon. Aqui no meio a gente vê uma foto do Social Sciences Building, né? O prédio de ciências sociais. Foi onde eu fiz grande número das minhas aulas de economia. Aqui embaixo a gente tem uma fotinha do meu quarto, que basicamente foi onde eu morei no meu 2º ano inteiro. Essa foto aí, de novo, foi no primeiro dia, logo que eu tinha chegado lá. Depois foi ficando um pouco mais arrumado, a gente botou umas decorações na parede, fizemos a cama, mas isso aí foi a foto no primeiro dia. Bom, dando sequência aqui com o West Campus. Essa foto no canto esquerdo acima é o nosso refeitório no West Campus. Tá? Eu vou fazer uma distinção aqui sobre os 2 tipos de refeitório que a gente tem dentro da faculdade em Duke. Esse refeitório que vocês estão vendo aí na tela, no West Campus, é o refeitório onde todos os alunos que não são do primeiro ano comem. Alunos do primeiro ano também podem comer aí, mas eles normalmente preferem comer no que fica no East Campus por causa basicamente do dinheiro que a gente tem para comer dentro da faculdade. A gente tem um plano de alimentação separado para os alunos de primeiro ano e um plano de alimentação para os alunos do outro ano. Então, dado o plano que você tem como aluno de primeiro ano, faz mais sentido você, pelo menos, tomar café e jantar lá no East Campus, que é onde moram os freshmen, onde moram os alunos de primeiro ano, certo? Então, agora vindo para o West Campus e falando um pouquinho desse refeitório. Duke tem um dos melhores refeitórios dos Estados Unidos, constantemente ranqueado lá em cima, e por experiência própria, assim, é melhor você comer nesse restaurante do que em muitos restaurantes até fora do campus. Nós temos restaurantes mexicanos, restaurante indiano, um restaurante só de carnes, um restaurante só de japonês, temos uma hamburgueria, e lá em cima, no último andar desse prédio, vocês têm um steakhouse, que a gente chama de Commons, né? E isso é um lugar onde você pode ir com seus amigos, comer um prato legal, uma carne, alguma coisa assim, sem nem ter que sair do campus. Além disso, acho que isso é um bom momento para a gente falar de um programa que Duke tem. Todo semestre, Duke te permite levar um professor, ou mais de um professor, para almoçar ou jantar. Tá? Eles te dão $100 para gastar com o professor que você quiser, e você pode ir para o restaurante do campus que você quiser. Como esse costuma ser o restaurante mais legal do campus, a maioria dos alunos vão para lá. Então, eu já sentei ali para almoçar com uma professora de matemática minha, com um professor de sociologia que eu tive, com uma professora de uma aula de inglês que eu tive, e todas essas foram conversas maravilhosas, não só sobre o conteúdo da aula, mas principalmente sobre a vida deles, a experiência deles, por que eles quiseram vir dar aula em Duke, por que eles entraram no meio acadêmico. Então, isso é mais uma experiência que Duke te proporciona por conta deles, né? Então, acho que isso é algo muito divertido e algo que quem está considerando Duke deve ficar sabendo, e também, quando chegar lá, deve tomar vantagem e tentar usar isso, certo? Vou entrar um pouquinho aqui mais na vida acadêmica, né? A vida acadêmica é parte, mas é uma parte muito importante do que a gente está fazendo lá na faculdade. E Duke, basicamente, no nível de graduação, que é o que a maioria das pessoas que estão aqui devem estar considerando, é dividido em 2 faculdades, né? Nós temos a Universidade de Duke em cima, e você tem 2 faculdades ou 2 programas abaixo dela. A gente tem aqui na esquerda da tela de vocês o Trinity College of Arts and Sciences. Então, isso é basicamente a faculdade de ciências humanas, línguas, artes. Você tem a maioria dos cursos por lá, certo? Do outro lado, a gente tem a escola de engenharia, que chama Pratt, né? E existem algumas diferenças bem grandes, né, em relação a essas 2 escolas, principalmente nos requerimentos de
quais aulas você precisa fazer. A maioria das pessoas que fazem cursos de engenharia acabam sendo super específicas e acabam aprendendo muito sobre engenharia, mas não necessariamente fazem muitas aulas em outras áreas. Já o pessoal que está no Trinity, né, na Faculdade de Artes e Ciências, eles sim costumam ter uma diversidade um pouco maior de aula. Vou dar um exemplo. Eu estudei economia, então fiz tudo que tinha que fazer de matemática, de economia e coisas assim, mas também tive chance de fazer aulas de literatura, aulas sobre música, aulas sobre sociologia e coisas assim. Então, acho que isso foi bem divertido para mim. Alguns dos cursos mais populares em Duke incluem ciência da computação, né? Então, muita gente sai de lá para ir trabalhar em grandes empresas do ramo de tecnologia, políticas públicas. Conheço várias pessoas que trabalham para o governo americano agora, o que é super legal. Biologia, muitas pessoas saem para ir fazer medicina ou então fazer pesquisa no campo de medicina. E, por último, economia, também é um dos cursos bem populares por lá, que foi o que eu cursei. Já na faculdade de engenharia, a gente tem, obviamente, várias opções de engenharia, incluindo engenharia elétrica e da computação, que é a maior dentro da escola de engenharia, né, a que mais pessoas escolhem fazer, mas também engenharia biomédica, civil, mecânica e algumas outras. Então, quem tiver interessado em descobrir mais dos cursos que a gente oferece em Duke, pode dar uma olhada no site, que você vai achar por lá não só os majors, que são os cursos principais, né, a sua área de especialização, mas também os minors, que são esses cursos que você faz quase como uma segunda área de concentração, certo? Que são um pouco mais fáceis, você tem que fazer menos aulas e coisas assim. Bom, vou entrar um pouquinho aqui nessa frase. The Duke Difference, né? A diferença de Duke. E eu acho que essa é uma frase que é usada muito dentro do nosso campus, que mostra exatamente o que estar em Duke realmente é no dia a dia, né? Basicamente, acho que essa frase engloba várias coisas, mas eu costumo dizer que Duke tem um tripé perfeito, né? A gente tem um ramo acadêmico muito bom, a gente tem times esportivos muito bons e a gente tem também uma vida social muito boa. Então, é um campus que ainda é muito divertido, sim. E a gente normalmente fala isso no campus, essa frase de The Duke Difference, para querer dizer de qualquer coisa que seja específica de Duke, né? Então, em geral, eu já fui a muitos campos nos Estados Unidos, tenho muitos amigos em outras faculdades. Obviamente, eu sou um pouco clubista aqui, porque eu estudei em Duke, mas acho que eu nunca achei uma combinação melhor do ramo acadêmico com o ramo esportivo, com a vida social. Então, acho que é isso que faz Duke ser o que ela é. Bom, entrando um pouquinho aqui no destino pós-Duke, né? Eu falei que a gente sai com um salário médio de 84 mil, mas onde será que a gente vai trabalhar? Então, muitas pessoas que saem de Duke vão trabalhar no meio de consultoria, então trabalham para empresas como McKinsey, né, o BCG, o Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, Ernst Young, empresas assim. A gente tem também muitas pessoas que, depois de cursar engenharia ou cursar ciência da computação, vão trabalhar em grandes empresas de tecnologia. Então, a gente tem gente na Microsoft, tem gente na Amazon, tem gente na Apple e por aí vai. A gente tem também muita gente que entra no ramo financeiro. Então, para quem está considerando aí trabalhar num grande banco de investimento ou numa firma de private equity, alguma coisa assim, pode ter certeza que se você for bem nas suas aulas, você usar o network de Duke, você consegue uma boa carreira num banco ou numa empresa do ramo financeiro, certo? Dando sequência aqui, mais para a direita, a gente tem um logo aqui da Teach for America, que é uma organização basicamente que trabalha com o governo dos Estados Unidos para botar professores em escolas com poucos recursos e em áreas um pouco remotas. Então, eu tenho amigos que estão trabalhando em Boston, que estão trabalhando até no Havaí, né? Um lugar bem legal de se viver, trabalhando como professores nessas escolas. Eles fazem um contrato de 2 anos e podem esticar isso por mais tempo, certo? E, por último, a gente tem também aqui Graduate School, né? Isso é o pessoal que sai para fazer mestrado, seja em Duke ou seja em outras faculdades. Então, eu conheço gente que se formou em Duke e foi fazer medicina em Brown, e eu conheço gente que se formou em Duke
ficou em Duke para fazer um mestrado em engenharia, ficou em Duke para fazer um PhD e está fazendo tudo em Duke e por Duke. Então, tem os dois, mas muita gente também sai para continuar estudando, fazendo mestrado ou PhD. Ok, então esse próximo slide aqui mostra as oportunidades que você tem fora da sala de aula, né? Acho que é uma coisa a gente ter professores maravilhosos e ter um ramo acadêmico legal. Eu acho que, acima de tudo, a gente quer também ter uma vida que seja divertida e que seja proveitosa, que a gente consiga aproveitar e aprender fora da sala. Então, o Focus Program, que vocês veem aqui no canto esquerdo de cima, é um programa que, basicamente, é para qualquer aluno do primeiro ano que queira aplicar. Então, é um programa para o qual você precisa aplicar, mas, basicamente, o que ele faz ele te permite focar, né? O nome Focus te permite focar numa área de interesse que você tenha. No meu caso, eu participei disso e fiz um Focus de educação, né? Eu não sabia nem que eu ia querer ser professor, mas era uma área que me interessava e então eu fiz um Focus de educação. Isso me permitiu fazer 2 aulas das minhas 4 que fossem aulas do programa, né, do Departamento de Educação em Duke. Aí as outras aulas eu completei com outras aulas de matemática e uma de sociologia. Mas o que esse Focus Program faz ele te permite aprender muito sobre um ramo específico e ele também te permite criar uma comunidade ou um grupo muito legal, né? Porque são apenas 35 pessoas, 40 pessoas por Focus Program, então você acaba conhecendo muito bem aquelas pessoas. E, além disso, elas moram também no seu dormitório do primeiro ano. Então, você passa aqueles primeiros 6 meses fazendo aulas, vivendo e, basicamente, fazendo projetos, trabalhos, estudando com pessoas que você vê o dia inteiro. Então, isso é muito bom porque você cria uma comunidade e um grupo muito próximo. Tá? Então, para quem está querendo aplicar para Duke, quando entrar, espero que vocês tirem proveito desse programa chamado Focus. Vamos dar sequência aqui com o Duke Engage. Duke Engage é basicamente um clube, não um clube, mas um programa de Duke que te permite passar o verão, né, o meio do ano, então ali de maio até junho ou julho, trabalhando e fazendo trabalho comunitário em algum lugar ao redor do mundo. Então, eu passei o meu verão entre o meu 2º e 3º ano em Boston, trabalhando com algumas ONGs lá em Boston, mas eu tenho amigos que foram para a Tailândia cuidar das tartarugas, tenho amigos que foram para o Líbano trabalhar com refugiados, então você pode fazer o que você quiser através desse programa, também é algo que você aplica para fazer, mas se você fizer uma application legal e tiver uma boa entrevista, as chances de entrar são bem grandes. E, por último, a gente vê ali o Global Education Office, né? Então, digamos assim, o escritório de educação global. Então, o que isso te permite fazer é estudar em outro país, fazer um intercâmbio, né? Muitas pessoas que estudam em Duke escolhem fazer um intercâmbio no primeiro semestre do seu 3º ano. Esse é o semestre mais popular para se fazer um intercâmbio. Então, eu conheço gente que foi para a Espanha, conheço gente que foi para a Austrália e vários outros lugares do mundo. Eu, por já ser do Brasil, preferi ficar em Duke, queria realmente aproveitar a vida por lá e acho que, no final das contas, foi muito bom, porque foi o último semestre normal que nós tivemos antes da pandemia, né? Então, acho que foi uma boa decisão, no fim das contas. Indo para o lado direito aqui, vou falar um pouquinho das oportunidades de diversão, né, e de esportes e coisas assim. A gente tem aí esse escudo, né, IFC, basicamente representa a Greek Life, né? Então, são aquelas fraternidades e irmandades que a gente muitas vezes vê nos filmes, também estão presentes em Duke. Eu vou falar um pouquinho mais delas um pouco mais para frente. A gente tem também várias oportunidades de se engajar com esportes, né? Esportes que são basicamente disputados no nível de clube, né? A gente tem o time oficial da faculdade, que é aquele pessoal que ganha bolsa esportiva, que vai sair da faculdade para jogar profissional, e a gente tem um nível abaixo que a gente chama de clube. E basicamente eu descrevo isso como uma pelada super bem organizada. Então a gente treina assim 2 vezes na semana, e aí vai para uma faculdade ou viaja para uma outra faculdade para competir com os times de clube deles, mas obviamente o comprometimento é bem menor, você não ganha bolsa, coisas assim. Tá? A gente tem também aqui embaixo o DSG, né, DSG, que é o Governo Estudantil de Duke. Então, a gente tem literalmente um presidente, um senado,
uma câmara e eles fazem tudo lá para meio que passar novas leis para a comunidade da faculdade, que eu acho bem legal também. E por último, a gente tem uma cultura bem grande de música em Duke, a gente tem vários clubes de a capela, né? Basicamente não diria que é um coral, mas um clube de canto, e isso é o logo do Pitchforks, que é um dos principais. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre Durham. Durham é uma cidade muito legal, não é uma cidade tão grande quanto Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, nada assim, mas é uma cidade que tem mais ou menos 300 mil habitantes, tá? Essas estatísticas flutuam um pouco, porque a área metropolitana é bem maior, mas a cidade de Durham tem um pouco mais de 300 mil habitantes, e a cidade em si tem vários prós, né? Eu botei um mapinha aqui da posição da Carolina do Norte nos Estados Unidos. Você pode ver que a Carolina do Norte está bem no meio dos Estados Unidos e Durham está bem no meio da Carolina do Norte, né? Então, você está bem central, você consegue chegar em Washington, D.C. em 3, 4 horas de carro, você consegue descer para Charleston, também umas 3 ou 4 horas de carro. Se você continuar subindo, você chega em Nova York, se quiser, e por aí vai. Então, ao longo dos meus anos lá, eu também aproveitei para conhecer alguns lugares por perto. Indo para o mapa da esquerda aqui, vocês podem ver aqui em Durham, a gente tem Duke, a gente tem um pouco abaixo e para a esquerda, né, a cidade de Chapel Hill, que é onde fica a Universidade da Carolina do Norte, que é a nossa rival no basquete, em todos os outros esportes. E um pouco mais aqui para a direita e abaixo, a gente tem a cidade de Raleigh, que é onde fica NC State, né, a faculdade estadual da Carolina do Norte. Essas cidades são todas a mais ou menos 15, 20 minutos de distância. Então, para sair do campus de Duke e chegar no campus da Universidade da Carolina do Norte, você leva 15 minutos. Para chegar em Raleigh, onde fica NC State, você leva uns 20, 25 minutos. Então, isso cria uma área metropolitana muito grande, né? Eu falei que a cidade de Durham tem mais ou menos 300, 350 mil habitantes. A área metropolitana já tem quase 2 bilhões, mas é um tanto espalhada, então, assim, não se sente como você está numa cidade grande como Nova York ou como Los Angeles, né? Você se sente num lugar um pouco menor, mas ainda muito legal porque você tem muita natureza e coisas assim. Então, eu pessoalmente adorei viver por lá. Eu não queria muito ir para uma cidade grande, mas achava que ter uma faculdade numa cidade menor, com uma área metropolitana maior em volta, seria o melhor para mim. Algumas fotos aqui de Durham, né? A gente tem um Central Park aqui na direita, não se compara com o de Nova York, mas ainda é muito legal. A gente tem shows, festivais, feiras e coisas assim. A gente tem também aqui à esquerda uma espécie de lago que a gente tem lá, que muitas pessoas no verão vão e quase que serve como uma praia para o pessoal da região. Aqui embaixo vocês podem ver alguns prédios com esses telhados brancos, né? Eles são todos de tijolinho e basicamente eram prédios antigos da indústria de tabaco, que hoje em dia são apartamentos, são escritórios e coisas assim. Então, a cidade realmente se revitalizou muito ao longo dos últimos 10, 15 anos e está se tornando uma cidade muito moderna, inclusive com empresas de tecnologia botando escritórios por lá. Bom, vou falar um pouquinho aqui de por que eu escolhi Duke, né? E, basicamente, eu estava procurando aquele tripé que eu mencionei, uma faculdade com boas credenciais acadêmicas, com um bom lado esportivo. Eu sabia que eu não ia ser atleta universitário, mas eu queria ainda fazer parte do espírito e, basicamente, da torcida da faculdade, digamos assim. E, por último, também queria uma vida social que fosse ainda divertida e que eu pudesse balancear uma vida social com uma forte vida acadêmica. E para mim, Duke, basicamente, cumpriu todos aqueles requisitos e eu acabei visitando e foi a melhor visita que eu tive e eu me apaixonei. Então, digo que sou realmente apaixonado por essa faculdade. Vou entrar um pouquinho mais aqui para a gente começar a finalizar a apresentação, pessoal, na minha experiência, tá? Então, procurei incluir bastante foto, bastante coisa que vocês não conseguem achar no site, né? Acho que é muito fácil você encontrar números, você encontrar algumas fotos do Google, mas eu procurei realmente incluir coisas e experiências vividas por um aluno brasileiro como vocês.
para iniciar, né, você chega em Duke no seu primeiro ano, você é recebido de uma forma sensacional, né? Você passa uns 3 ou 4 dias lá. Você chega antes de todo mundo, então os internacionais chegam uns 3 ou 4 dias antes de todo mundo para o orientation, né? Ou a orientação internacional. Basicamente, o que isso quer dizer é que você tem alguns dias ali onde você está conhecendo pessoas que estão no mesmo barco, na mesma posição que você, né, que estão vindo do Chile, da Alemanha, do Canadá, tenho amigos da Zâmbia, tenho amigos da Austrália, então gente que vem do mundo inteiro e passa ali uns 3 ou 4 dias se conhecendo antes de todos chegar no campus. Isso é muito legal porque você meio que sai com o pé à frente de todo mundo, né? Você passa 3 ou 4 dias interagindo com todo mundo e você já faz ali nos seus primeiros dias uns 4, 5 amigos e já conhece mais umas 30 pessoas. Então, isso já te põe um pé à frente dos americanos que chegam lá alguns dias depois. Isso aqui são só algumas fotinhos lá daquela primeira semana, né? A gente tem uma pessoa, né, uma aluna de segundo ano, que foi meio que responsável por me guiar no meu primeiro semestre em Duke, e isso acho que é muito legal, que nem toda faculdade tem. Aqui à direita a gente vê uma foto de uma festa que eles fizeram para os internacionais, meu quarto aqui embaixo, uma festa com os amigos, e, de novo, meu dormitório ali na direita. Algumas outras experiências do primeiro ano, né? Fora do ramo acadêmico, que eu já falei um pouquinho daquelas aulas de educação que eu fiz, você tem muitas oportunidades de se envolver. É só você ter a vontade e ter o tempo para fazer acontecer, né? Eu nunca tinha jogado rugby na minha vida, resolvi tentar jogar. E isso foi uma experiência divertida, consegui viajar para algumas outras faculdades para participar de alguns jogos. Percebi que era algo que não ia ser o melhor para mim, queria investir meu tempo em outras coisas, mas foi uma ótima experiência para o meu primeiro semestre, fiz alguns bons amigos através disso. Aqui na direita a gente vê uma foto de um retiro que eu participei com o Clube Católico, basicamente, de Duke, onde a gente foi para uma praia que fica algumas horas da faculdade e, basicamente, né, obviamente falamos sobre religião, mas também aproveitamos lá a companhia de todo mundo. Isso foi um final de semana que aconteceu na minha segunda, terceira semana em Duke. Então, de novo, no início do ano eles sempre te dão muitas oportunidades de fazer amigos. Então, a minha recomendação para quem for para Duke ou para qualquer outra faculdade nos Estados Unidos, procure fazer o máximo que você conseguir nos seus primeiros meses para que você possa criar um bom grupo e se sentir em casa ao longo daquelas primeiras semanas. Dando sequência com o meu primeiro ano aqui, eu falei que ia falar um pouquinho mais da vida das fraternidades, né, e das irmandades. Vocês veem aí uma foto no dia do jogo contra a nossa rival, né, a Universidade da Carolina do Norte, com alguns dos membros da minha fraternidade. E aí no topo à direita é a minha irmã raspando a minha cabeça, né? Acho que a gente vê esses filmes americanos que mostram as fraternidades como se fosse basicamente um clube de beber, né? Eu não acho que é isso. Para ser bem sincero, tem muito mais. A gente organizava todo ano um evento onde a gente raspava a cabeça e arrecadava fundos para centros de câncer ao redor dos Estados Unidos, né? No último ano que passou, a gente arrecadou mais de $100 mil. Então, existem causas muito maiores que fazem parte desses grupos. E cada um tem a sua opinião, pode querer fazer parte, pode não querer fazer parte, mas acho que é algo que vale a pena ir de mente aberta e tentar, quem sabe, se envolver. Eu não fazia ideia de que eu ia fazer parte de uma fraternidade quando eu cheguei lá no campus, acabei resolvendo que eu queria me envolver com isso. Acho que algo legal de incluir aqui também é um pouco da minha grade, né? Isso aqui é a minha grade do terceiro ano já. Então, vou explicar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona o dia a dia de um aluno em Duke, né? Vocês podem ver em vermelho, tudo que está em vermelho, a não ser aquele bloco gigante no domingo, dia 9. E o que está aqui no finalzinho do dia 13, tudo é aula. Tá? Então, nós não temos tanto tempo em sala de aula quanto, por exemplo, o pessoal que estuda no Brasil, mas eu diria que o trabalho que você tem que fazer fora da sala de aula é bem grande. Tá? Você tem que fazer leituras antes da aula, você tem muito projeto em grupo que você tem que fazer acontecer ao longo do semestre inteiro. Então, é algo que você realmente precisa se planejar e programar para não acabar não ficando para trás, certo? Então, isso aqui era uma semana de prova para mim. Vocês podem ver que no meu domingo
tá tudo bloqueado ali para estudar economia. Só para dar contexto de algumas coisas interessantes que acontecem em Duke, que a gente pode nem pensar que vai acontecer. Vocês podem ver aqui que teve um tax workshop, então a faculdade te ajuda a, por exemplo, pagar impostos se você precisar fazer isso. Eu tive um emprego lá na faculdade no meu terceiro ano, então eu precisei pagar alguns impostos. Em azul, está aqui, aniversário do Coach K. Teve uma festa de aniversário para o Coach K perto do estádio, todos os alunos foram convidados, isso foi muito legal. E aqui acima era uma entrevista que eu estava fazendo para a empresa brasileira, inclusive Stone, para poder fazer um estágio lá com eles entre o meu terceiro e quarto ano, e foi o que aconteceu. Então, a faculdade em si tem um centro de carreiras que te ajuda a encontrar estágios. Obviamente, isso não funciona tão bem com o Brasil, mas estando em Duke, estando numa faculdade boa como Duke, você consegue abrir as portas para muitas empresas grandes, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Ok, vamos entrar aqui em mais alguns conceitos, só para a gente começar a finalizar e fazer umas perguntas aqui. Para o pessoal que já está no programa de preparação daqui para fora, ou que já está aplicando agora, vocês devem saber o que é o Liberal Arts Education. Para quem está ainda começando a descobrir um pouco mais sobre educação nos Estados Unidos, vou explicar aqui rapidinho. O conceito de Liberal Arts é basicamente a ideia de criar um aluno que se desenvolva como um todo. A gente não quer criar alguém com habilidades muito específicas, a gente quer criar alguém que consiga fazer várias coisas e que saiba muito sobre o mundo. Então, Duke tem essa filosofia no seu programa de graduação, um pouco menos no ramo de engenharia, mas muito para quem cursa economia, para quem cursa física, para quem cursa história, para quem cursa políticas públicas, coisas assim. E eu mencionei antes que eu, como aluno de economia, pude fazer aulas de inglês, de música, de várias outras coisas que não tinham nada a ver com o meu campo de estudo. Então, essa filosofia do Liberal Arts Education, eu acho que vale muito e vale a pena pesquisar isso, porque existem faculdades que fazem coisas diferentes. Então, assim, é bom saber se a faculdade que você está aplicando tem essa filosofia ou se ela costuma ser um pouco mais específica e procurar te especificar ali ao longo da sua trajetória na faculdade. Vamos entrar rapidinho aqui no meu segundo ano. O seu segundo ano é quando você tem que fazer uma das maiores decisões da sua vida na faculdade, que é escolher o seu curso, que vocês veem um adesivozinho onde do dia que eu declarei o meu major, o meu curso, escolhi cursar economia, mas é bom saber que você tem até o final do seu segundo ano para fazer isso, o que é muito legal porque te dá essa possibilidade de explorar várias áreas, como eu já mencionei. Aqui à direita, isso é para mostrar um pouco como você cresce ao longo do tempo em Duke. No meu primeiro ano, eu me juntei a uma fraternidade. No segundo ano, vocês podem ver essa foto aqui, eu e esse outro amigo meu estávamos encarregados de organizar aquele evento de filantropia, onde a gente raspa a cabeça e arrecada fundos para pesquisa contra o câncer, certo? E um outro aspecto muito legal de Duke, que eu nunca vi comparar em nenhuma outra faculdade, é o programa de, digamos assim, recepção dos alunos. Você pode ver esse pessoal todo aqui de camisa colorida. No dia de mudança, é uma loucura. Eles vão até o seu carro, tiram as caixas, tiram as malas, tiram tudo do seu carro para que você não precise se preocupar. A gente quer que você se sinta em casa, a gente tem bastante música tocando, todo mundo animado, e eu acho que é isso que faz você se sentir em casa e se sentir como você estivesse chegando num novo lar. Então, quando eu estava no meu segundo ano, eu participei desse programa e no ano seguinte comecei a fazer parte do grupo que coordena esse programa de recepção de alunos. Então, eu gostava tanto de Duke que eu voltava para lá 2 semanas antes de todo mundo só para organizar essas coisas. Então, acho que isso não se compara com quase nenhuma outra faculdade que eu já conheci. Ok, mais algumas fotos aqui. Falar um pouquinho das conexões com professores. Eu mencionei o programa de Focus que eu fiz no primeiro ano. Então, para o pessoal que está lembrando aí, era um Focus de educação. E eu falei também que eu trabalhei com algumas ONGs entre o meu segundo e terceiro ano
da faculdade, ONGs em Boston. Esse senhorzinho que está aqui no canto direito e também no meio da foto que está aí no topo, no canto esquerdo, era um professor das minhas aulas de educação no primeiro ano e ele também coordena esse programa de voluntariado em Boston. Então, você vê aí como a relação que eu criei no meu primeiro semestre em Duke e mantive ao longo dos próximos anos me permitiu fazer parte de ainda um outro programa que foi super legal em Boston. Depois disso, quando eu resolvi ser professor, ele ainda me ajudou com preparação de entrevista, me ajudou olhando no meu currículo e coisas assim. Então, os professores realmente estão interessados em te conhecer, contanto que você esteja disposto a se esforçar e a procurar ajuda e interação com eles, né? Vou falar um pouquinho aqui dessas coisas de matemática que estão aqui na tela também. E isso é para exemplificar uma professora sensacional que eu tive lá. O nome dela era Tori Aiken e ela foi minha professora de cálculo 2. Ela fazia office hours, que basicamente são quando o professor fica na sala e você pode vir por algumas horas conversar com ele sobre qualquer coisa, seja sobre problemas ou perguntas do dever de casa, ou sobre a vida, sobre o que for. Então, eu recomendaria usar isso para o seu benefício, né? Basicamente, são horas que eles estão lá só sentados esperando para ver se alguém vem conversar. Muitas vezes vão várias pessoas, outras vezes não vai ninguém. E, basicamente, isso é ajuda com o seu dever e vai garantir que você tenha uma boa nota na aula, né? Então, é basicamente a monitoria que a gente tem nas faculdades aí no Brasil. Eu recomendaria, sem dúvida, usar isso. E eu botei a foto do quadro aqui, porque eu tirava muitas fotos do quadro, porque de vez em quando eu não conseguia acompanhar o ritmo da Tori. Mas ela era uma professora tão boa que ela fazia essa monitoria todo dia, em diversos horários do dia, de vez em quando ficando lá até 8h30 da noite para ajudar os alunos. E isso mostra quanto os professores realmente ligam para você e estão dispostos a te ajudar, contanto que você esteja disposto a se esforçar também. Beleza, vamos entrar aqui nas últimas fotos que eu tenho para essa noite. À direita, a gente vê aqui eu com o President Price na Hart House. Hart House é basicamente a Casa Branca ou o Palácio do Planalto de Duke, é onde o nosso presidente mora. E no meu terceiro ano lá, eu tive a oportunidade de jantar com ele através de um clube de Duke. Basicamente, é um clube que organiza jantares e conversas nas casas dos professores de Duke, conversas sobre negócios, sobre o que for, realmente o que o professor quiser meio que entreter naquela noite. E um dia criaram uma conversa com o President Price. E eu recebi o e-mail, me registrei, fui escolhido para participar e pude jantar com ele e conversar com ele a respeito de várias coisas interessantes. Aqui, à esquerda, é uma foto do dia que eu tive a experiência maravilhosa de poder jogar no nosso estádio de basquete. E isso foi através de uma aula. Vocês acreditam? Eu fiz parte de uma aula de basquete que eu ganhava meio crédito e, basicamente, a nossa prova final era um jogo no estádio de basquete, o que foi muito divertido. Posso falar que eu já meti uma bola de 3 no estádio de basquete de Duke. Bom, entrar só um pouquinho mais nessa paixão pelo basquete, aí eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Eu já mencionei várias vezes que a gente tem 5 títulos, que existe uma paixão muito grande pelo nosso esporte. Vou só falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que se você está considerando aplicar para Duke, você provavelmente tem algum conhecimento, talvez, do nosso time de basquete, ou se não tem, é bom ter também. Então, vamos entrar aqui. Você pode ver aqui as 5 bandeiras que a gente tem, né, lá no nosso estádio dos campeonatos nacionais. Aqui, para quem conhece basquete, a gente tem o Christian Laettner na esquerda. A gente tem o Kyrie Irving, joga pelo Brooklyn Nets agora. A gente tem o Seth Curry, que é o irmão do Steph Curry, que joga no Golden State Warriors. Então, a gente tem muitos jogadores de basquete que formam essa associação de ex-alunos de Duke. Mas a gente não tem só ex-jogadores da NBA ou atuais jogadores da NBA no nosso ramo, né, no nosso network de ex-alunos. A gente tem também CEOs de empresas grandes, a gente tem líderes do governo, várias coisas assim. E o que eu aprendi
é que as pessoas de Duke ajudam as pessoas de Duke. Eu consegui o meu emprego hoje em dia, adivinha onde o meu chefe estudou? Em Duke, né? Eu vim para a entrevista, uma semana depois eu tinha a proposta. Então, o network de Duke é muito bom, muito forte e gosta de se ajudar, porque todo mundo ama essa faculdade. Isso aqui é uma foto do nosso título de 2015. E, por último, um pequeno fato aqui que acho que não dá para você não conhecer sobre Duke. Vocês estão vendo todas essas barraquinhas aqui? Isso é uma fila de acampamento para o nosso jogo contra a Universidade da Carolina do Norte. E o pessoal não acampa lá por uma noite, 2 noites, não. 2 meses. Do início de janeiro, normalmente, até o meio de março. Então, dá para falar que nós somos loucos por basquete. E aqui na esquerda a gente vê uma foto de quando eu fui recentemente visitar lá para ver um jogo e foi uma experiência muito divertida. Bom, pessoal, acho que a gente já está aqui 6h52 no meu relógio, 8h52 por aí. Vou começar a encerrar aqui, fechando com essa foto dos nossos torcedores, meio que secando o jogador da Universidade da Carolina do Norte aqui. Vocês podem ver todo mundo pintado de azul, o dia inteiro antes desse jogo e também de vários outros jogos. É uma festa, muita diversão. É realmente um lugar mágico que não dá para descrever, vocês têm que conhecer. Bom, vou abrir aqui para perguntas e respostas e botei meu e-mail aí abaixo para vocês também, para quem tiver interessado em fazer alguma outra pergunta, podem sempre me passar um e-mail. Vamos ver aqui algumas perguntas. Ok, a troca entre Trinity e Pratt. Lembrando que Trinity é a faculdade que tem humanas, ciências, coisas assim, e Pratt, né, a pessoa aqui que mandou uma pergunta, está perguntando se dá para mudar de uma para outra. Dá. Depois que você chega em Duke, você pode fazer uma prova para mudar para a faculdade de engenharia, né? E se você quiser sair da faculdade de engenharia, é ainda mais fácil. Então, não é tão difícil, você só vai ter que fazer algumas aulas a mais para garantir que você esteja basicamente cumprindo a grade que você tem que cumprir. Fechado? Vamos para outra pergunta aqui. Boa pergunta aqui. Os alunos que estudam economia em Duke geralmente fazem estágio na Carolina do Norte ou vão para outros estados? Eu diria que a maioria acaba indo para Nova York. A maioria das pessoas que estudam economia acabam indo trabalhar em bancos de Nova York. Algumas vão também para Califórnia, né, em São Francisco, e alguns poucos ficam em Charlotte, na Carolina do Norte. Boa pergunta aqui também. Duke é rodeada por diversas universidades grandes, incluindo NC State, UNC, Wake Forest. Existe alguma interação entre os alunos dessas universidades? Eu diria que existe um pouco, mas nem tanto. Existe uma brasa em Duke, existe uma brasa em UNC. Eu não diria que elas se conectam tanto. De vez em quando, pela minha experiência por lá, havia um churrasco, havia alguma festa que juntava todo mundo, mas costuma ser um pouco mais independente, tá? Qual a minha tradição favorita que eu mais gostei dos meus 4 anos em Duke? Eu diria que é o jogo contra a Carolina do Norte. É um grande dia de festa e quando a gente ganha, a gente queima os bancos da faculdade. Não me pergunta por quê, mas a gente tem esses bancos gigantes ao redor do campus e basicamente a gente traz eles para o centro do campus e faz uma gigante fogueira, o que é bem, bem legal. Ok, tem uma pergunta aqui perguntando, eu só escolho o meu curso de verdade após 1 ano dentro da faculdade? Não após 1 ano, após 2 anos, no final do seu 2º ano. Então, você tem bastante tempo para explorar e depois escolher o seu curso. Inclusive, muitas faculdades nos Estados Unidos são assim. Eu recomendo até você olhar como que funciona em outras faculdades também. Ok, tem uma pergunta bem interessante aqui. Como você sente que é o suporte institucional em casos de discriminação ou questões ativistas? Você sente que a administração é justa e acolhedora ou realmente as mudanças sociais sempre parte de baixo? Eu diria que Duke é um lugar bem assim, inclusivo, que junta muita gente de diversos lugares, né? Nós, como eu falei, temos 109 nacionalidades, temos gente de todos os estados dos Estados Unidos e eu diria que estamos melhorando a cada ano nisso tudo, né? Existem, obviamente, pessoas que
trazem essa movimentação de baixo, mas a faculdade também tem se esforçado bastante para garantir que todos os alunos se sintam bem. Acho que muitas vezes as pessoas pensam, uma faculdade no Sul pode ser um pouco discriminatório, né, com pessoas de fora como nós, mas eu vou te dizer, nunca experienciei isso lá, até porque a área de Durham, Chapel Hill, Raleigh é bem diversa por causa das faculdades, por causa das empresas e por causa das diversas pessoas que vão para lá do mundo inteiro. Você poderia citar as extracurriculares que você fez no ensino médio que te ajudaram a entrar em Duke? Acho que, assim, o que eu costumo falar é sempre tentar fazer o que você gosta, né? O que você realmente vai estar com disposição para fazer, porque se você fizer alguma coisa que você não gosta, você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu sempre joguei futebol, sempre joguei vôlei, esporte era sempre alguma coisa que eu gostava muito, e eu diria que, junto com isso, eu fiz parte também de algumas organizações, umas ONGs, né, que eu basicamente participava, algumas ONGs que trabalhavam com jovens do Rio para ajudá-los com carreiras no ramo musical. Também criei um grupo na minha escola para ajudar algumas ONGs que já eram parceiras de amigos e familiares meus. Então, acho que as minhas principais atividades foram no ramo esportivo e no ramo de trabalho comunitário. Mas, volto a dizer, faz o que te interessa, porque se você fizer o que não te interessa, não vai dar certo, tá? Perguntou se eu fiz algum minor. Fiz um minor de ciências políticas. A pergunta que não quer calar: você já esbarrou no Zion, banqueiro ou em outra estrela do basquete em Duke? O banqueiro, quando ele entrou, eu já tinha saído, mas esbarrei muitas vezes no Zion e em vários outros do time de basquete, sempre. Como são as pessoas em Duke? São muito competitivas ou é mais tranquilo? Eu diria que, assim, todo mundo quer ir bem, né? Todo mundo entrou lá porque estudou bastante, porque se esforçou, então todo mundo continua sendo assim. Mas nunca, assim, estive numa situação onde, quem sabe, eu precisei faltar uma aula um dia. Eu tinha sempre alguém que podia me ajudar com material e podia me passar as anotações do dia, coisas assim. Então, eu não diria que é tão competitivo assim. Obviamente, tem algumas pessoas que destoam um pouco, mas eu diria que é um lugar bem acolhedor. Ok, vamos lá. Nos 2 primeiros anos, você tem que ter aulas de todos os tipos, como, por exemplo, literatura, biologia, etc., para decidir o seu major, ou consegue selecionar já algumas que são inclinadas para as suas preferências? Você pode selecionar algumas que são inclinadas para as suas preferências. É, inclusive, recomendado que você faça isso, né? Se você pensa em fazer economia, é legal que você faça uma aula introdutória de economia, que você faça a sua primeira ou segunda aula de cálculo, coisas assim, né? Mas você tem também a oportunidade de explorar outras áreas, porque você pode sempre querer mudar de ideia. E, além disso, você tem alguns requisitos que você precisa cumprir em outras áreas. Lembra que eu falei do Liberal Arts Education? Então, se você estuda economia, você vai fazer nos seus primeiros anos alguns cursos de economia, né, algumas aulas de economia, algumas aulas de matemática, coisa assim, mas você também vai ter que cumprir aquele requerimento de ciência, né? Então, eu, por exemplo, lembro que eu fiz uma aula de geologia no meu segundo ano. Então, esse é só um exemplo de como funciona. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Ok, vamos fechar aqui com uma última. Qual é a vibe dos alunos de Duke? Assim, eu não gosto de definir em termos muito específicos, né? Acho que nós temos 6.500 alunos de graduação, então, assim, é uma comunidade muito diversa e muito rica em vários jeitos, né? Mas o que eu diria é que todo mundo que está lá quer ir bem na sala de aula e que também gosta muito e é muito envolvido com o que faz fora da sala de aula. Seja ser um atleta, seja tocar violão, seja participar de um clube de dança, seja organizar um evento de filantropia. Todo mundo que está lá é muito apaixonado pelo que faz. Então, eu diria que essa é a vibe, ou como eu definiria os alunos de Duke. Beleza? Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar aqui. A não ser que tenha mais alguma pergunta entrando.
Vou fazer mais uma pergunta aqui. Como foi o seu processo de sair de casa e se acostumar com a vida fora do país? Acho que essa é uma pergunta que muita gente deve ter aí, né? É um pouco difícil sair do seu país, sair do conforto de casa, morando com os pais e tudo mais. Mas, como eu falei, acho que a melhor recomendação que eu tenho para quem está prestes a fazer isso é mergulhar de cabeça e realmente tentar aproveitar cada momento, porque assim você vai fazer amigos, você vai se sentir em casa e vai ser a melhor transição. Mas eu diria que assim, tiveram pontos altos e baixos, mas no fim das contas foi uma oportunidade maravilhosa. Bom, pessoal, fechado então aqui, a gente já passou das 9 aí no Brasil, então queria agradecer a presença de todo mundo aqui, espero que tenha sido um evento bom e que vocês consigam levar esses aprendizados aí, algumas coisas que vocês tenham descoberto de Duke e possam agir com isso nos seus applications e coisas assim. Fechado? Deixei meu e-mail aí embaixo, se alguém tiver mais alguma pergunta que não consiga segurar, pode passar um e-mail que eu respondo. Valeu, gente. Boa noite.